Olá, eu sou Marcelo Marti e essa é a segunda edição da nossa entrevista com Carlos Alberto de Nóbrega no Caldo de Cultura. Lembrando que a primeira parte da entrevista com Carlos Alberto você pode conferir no nosso site. Carlos Alberto, Oi. Continuando, né, Continuando o papo. O nosso papo tão rico aí, eu queria que você me contasse, enfim, um dos segredos aí da praça é ter sempre um elenco com grande frescor ali, né, de comediantes. Né? Como é que você seleciona? Quando eu tinha os antigos, já estavam. Aí eles foram morrendo e eu precisava de ter mais gente, e não tinha. Isso em que década? Aqui? Não, que década? Isso tem uns 8 anos, mais ou menos. 8 anos? Ah, foi recente. Uns 8 anos. Foi 8 anos, mais ou menos. E eu não tinha onde pegar. E por sorte minha, porque a gente tem que ter muita sorte na vida também, né? Ter só o valor, se você não tiver sorte. Surgiu, há uns anos atrás, o stand-up, que é uma das coisas mais antigas do humor, é o stand-up. Perfeito. Né? É super antiga, mas que virou moda. Então, o que eu fiz? O Marcelo, meu filho, começou a ver pela internet e ver desses barzinhos os stand-ups. E ele convidava para ir na praça. E eu gravava um por semana. Os que eu achava ruim, eu agradecia, tá, olha, um dia você volta, e não voltava mais. E começou a aparecer um, ficou bom, veio, aí apareceu outro, ficou. Porque se você faz graça em pé, você pode fazer essa graça sentado. Certamente. Não é porque você está em pé que você vai ser mais engraçado ou não. Então, se a pessoa realmente é engraçada, você pode escrever para ele. Aí eu comecei a... Aí o Marcelo vai fazer um show em Poços de Caldas. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais. E ele fez... Porque depois que eu vim para o SBT, eu parei de fazer show para o Marcelo ficar no meu lugar, no show. O Marcelo, que meu filho, há vários anos que é já diretor, dirige o já programa, dirige, né? há uns 15 anos. É seu filho mais velho, ele? É o segundo. É o segundo. É o segundo. Perfeito. Aí apareceu um advogado lá, dizendo que era engraçado, sei o que, se podia fazer umas brincadeiras lá no show. E fez. É o Bêbado. É o Bêbado? É o Giovanni. Ele é advogado, né? Ele é advogado. Aí o assim Marcelo... como você? É. Agora te entreguei não, aqui? só que ele trabalhava mesmo. Ele tinha escritório, eu não. Eu tinha vergonha. Aí o Marcelo trouxe. Certo. E eu botei no ar e gostei muito. Ele está comigo, acho que há mais de 10 anos. Depois começou a aparecer gente. A Nina, que faz aquela menina que faz o sangue, o Marcelo viu uma vez pela internet e, por coincidência, ela estava fazendo o final de um concurso de humorista no programa do Silvio. E ela começou a gravar comigo e não me disse que estava fazendo esses testes com o Silvio. É mesmo? E eu estava assistindo o programa do Silvio. Aí era o final e eram 4 finalistas. E ela pegou 3º lugar. Eu falei, Marcelo, essa aqui é boa. Pega aquela menina lá. Ela já fez uns testes, a gente está fazendo. Vamos segurar essa menina. Aí eu peguei ela para mim. Contratei, quer dizer, peguei para mim. Pedi para a emissora contratar, sei o quê. E um dia o Silvio ligou para mim. Carlos, onde é que você descobriu aquela menina que... Eu, se fosse a Globo, tirava ela do teu programa hoje. Eu falei, pô, então dá um contrato para ela, porque eu tirei ela do teu programa. Só que você deu 3º lugar para ela. E ela era a melhor dos 4, Silvio. Ah, mas como é que você sabe? Você tem muita sorte. Não, é feeling. É um termo meio sofisticado, mas é feeling. É intuição pura. Intuição. E o Porpetone, o Alexandre Porpetone, como é que você descobriu? Eu assistia no programa Mesa Redonda, na Gazeta. Ah, tá. Programa de futebol. E ele ficava no cantinho, de vez em quando fazia umas piadas. E já fazia o Tevez ou algo assim, não? Não, o Tevez ainda não existia. Tá. Ele fazia imitações dos apresentadores, né? De vários apresentadores. Aí eu falei, esse cara é engraçado. Aí eu chamei. Aí ele começou a fazer o Tevez, que surgiu o Tevez logo depois. E ele faz várias imitações. Então veio ele também. O Paulinho Gogó, o Moacir Franco foi que trouxe. Que ele fazia a escolinha do professor Raimundo. E tiraram ele do programa. E ele
Veio para mim. O Moacir trouxe. Você não vacilou já? Na hora. Quer ver o que é o destino, Marcelo? Eu morava no Rio de Janeiro, quando começou a praça. Eu morava no Rio, a praça era aqui em São Paulo. Eu ainda morava no Rio. A praça era aqui em São Paulo com... Mas... Não, no SBT. Tá, já com você dirigindo. Comigo. Já tinha uns 3 meses já de praça. E eu ainda morava no Rio. Eu vinha para São Paulo, gravava e voltava. Eu chego da praia no domingo e estava lá um colega, o Rony Cócegas. Ele estava na porta do prédio me esperando. Ah, vamos subir, tá? Eu tomei um banho, tá? Almoça comigo, nós almoçamos. Ele queria ir para a praça. Eu disse, cara, eu não tenho, eu comecei agora o programa. Eu não tenho como te colocar. Mas eu faço isso assim. Rony, não dá, cara. Não dá, você me desculpa. Primeira chance que tiver, eu te coloco. Tá bom. Aí ele foi embora, quando abriu o elevador, nunca mais eu me esqueço. Ele disse, eu tenho também um personagem que é o Cocada. Quando passa uma mulher, a gravata dele levanta, ele fala, calma, Cocada. Falei, como é que é isso? Isso foi no domingo. Na terça-feira ele estava gravando. Já estava gravando? Estava gravando. Olha só. Estava gravando. Coisa... É sorte. É sorte. Que passa. Um dia me aparece o Carlos Leite, vocês não devem se lembrar mais. Ele falava daquele jeito, da Cora, você se lembra disso? Eu lembro. Ele foi contratado pelo Jô Soares. E acabou não dando certo, ele veio para a praça. Eu era diretor da emissora naquela época. E eu botei o Carlos Leite, que eu já o conhecia, já trabalhava com ele no Rio, na TV Rio. Só que eu não sei escrever aquele tipo de humor que ele faz, que era coisa muito moderna, era hippie. Eu falei, puxa vida, você pode nem acreditar, mas sua palavra de honra como isso é verdade. Eu falei, puxa vida, o único cara que eu conheço é o Arnaud Rodrigues, que pode escrever para ele, mas o Arnaud está com o Chico. 2 ou 3 dias depois eu estou almoçando, toco o telefone, é Arnaud Rodrigues. Casabé, é Arnaud. Ô, Arnaud, tudo bem? Casabé, me leva. Eu não aguento mais ficar aqui na Globo, sei o quê, parará. O Chico me liberou, falei, mas vem agora, Arnaud. Correndo. Aí ele veio e falou, olha, você confia em mim? É pena que ele já morreu, que ele não pode dizer se é mentira minha ou não, mas te dou minha palavra de honra que é verdade. Falei, Arnaud, eu não tenho dinheiro agora, você confia em mim? Eu vou te dar um cachê. Assim que eu puder, eu te dou um contrato. Ele veio para escrever para o Carlos Leite e eu fiquei com o Arnaud, que é um grande comediante, que fazia com o Marcelo o Chitão Chorãozinho. Certo. E eu ganhei um grande redator e um grande comediante. Ao mesmo tempo. Né? Então, quer dizer, uma coisa puxa a outra. Como é que durante muito tempo você foi um homem de bastidor na TV? Você fez eu sempre, Trapalhões porque na a minha Globo. profissão, Marcelo, é de redator e de diretor. Agora, não sou ator. Como é que você foi para a praça e nesse meio tempo aí, como é que foi sua saída da Globo, criação da praça a Globo, aconteceu o seguinte, tinha meu pai fazendo a Praça da Alegria e eu tinha os meus programas. Eu entrava na praça e fazia uma dupla com o Jô. A gente fazia um quadro dentro da praça, eu e o Jô Soares. Quando fez 1 ano da morte do meu pai, eu estava na Globo. Eu fui falar com o Boni. Boni, dia 17 de março, faz 1 ano que meu pai morreu. Pede para rezar uma missa aí, eu morava no Rio. Pede para rezar uma missa e manda o Jornal Nacional gravar, só para não passar em branco, né? O primeiro ano da morte dele. Não, o seu Nóbrega era muito alegre, você é muito amigo do Chico, e o Chico fazia o Chico City. Certo. Cujo diretor era o Carlos Manga, um dos meus maiores amigos. Fala com o Chico se ele dá um bloco do Chico City para você botar a praça. Aí eu fui à casa do Chico, por sorte, era dia de reunião de produção, estava a turma toda lá, o Manga, o Chico, o Paulo Celestino. Aí disse, olha, isso assim, o Chico, não, vamos fazer o programa inteiro em homenagem ao teu pai. Era a semana que antecediu o carnaval. Ele falou, vai para São Paulo e quarta-feira, que era quarta-feira de cinza, traz uma praça inteirinha e a gente vai gravar uma praça. Aí, eu passei o carnaval, escrevendo, pensando o que ia fazer. Gravamos uma praça com o Chico no banco e foi pro ar.
Quando eu cheguei para fazer os Trapalhões, na semana seguinte, tinha um recado para procurar o Boni. Aí eu fui lá no nono andar, falei, o que houve, patrão? Ele disse, pô, o doutor Roberto assistiu a praça, ele quer imediatamente a Praça no Ar toda semana. Olha só. E... Você volta para São Paulo, porque eu tinha que fazer os Trapalhões na terça-feira, volta para São Paulo e me monta um programa e me traz depois de amanhã. Olha a responsabilidade. Olha só. Eu vim para São Paulo, escrevi o programa inteiro, chamei o pessoal, a grande maioria era de São Paulo, outros do Rio, e pusemos a praça no ar. E eu achava que eu ia sentar, Marcelo, porque quando as raríssimas vezes que meu pai ficava doente ou viajava, era eu que ficava no banco. Então Olha. eu achava que aquele banco era meu. E eu escrevi para mim. Como eu escrevi para o Golias há 100 anos atrás, da Angela Maria, eu escrevi eu sentar no banco. Aí o Boni me chamou e disse, não, nem você nem o Chico. O Chico, porque ele já faz o Fantástico, ele tinha uma entrada no Fantástico, e faz o Chico City, ele não vai fazer o terceiro programa. E você eu não quero, porque vão fazer comparação com o teu pai. Então, se o programa for um fracasso, acabou a tua carreira. Se for sucesso, o sucesso é do teu pai, não é teu. E eu não quero arriscar, você é muito jovem, eu tinha 40 anos, 41 anos. Você é muito jovem, tem que ser alguém totalmente diferente do seu Nóbrega. E quem que foi, afinal? Miele. Ah, o Miele, é verdade. Miele, quem estava de paletó e gravata. Tinha a velhinha surda. Tinha a velha surda, tinha Golias, tinha o Zé Bonitinho, tinha Conselho Leandro, Walter Dávila. Mas como é que é essa história? É lenda ou verdade que Silvio Santos, na primeira vez, esnobou a praça, não quis a praça? Foi. Eu estava desgastado, eu fui levado pelo Renato Aragão para a Globo. Eu era diretor da Tupi. Tá. E um dia eu recebo uma ligação, o Renato dizendo, vem aqui de noite assinar um contrato que você vem para a Globo. Eu falei, você é louco? Eu sou diretor da Tupi. O que é que eu vou dizer para mim que eu vou para a Globo, né? Ele disse, não, vem hoje. Eu peguei um avião, fui para o Rio. Isso quando, mais ou menos? Em 80... Começo dos anos? Não. Meu pai morreu em 76, foi em 77. 77. Foi em 77. Foi em 77. 76. 76. Dia 2 de dezembro de 76. Eu fui para o Rio e disse, olha, fala para o Boni que eu não posso chegar de tarde na Globo, que vai dar bandeira. Eu vou dar bandeira. Vou marcar um lugar. Disse, não, chega às 11 horas da noite. Eu fui para o Rio, 11 horas, me encontrei com o Boni, fomos jantar, e ele me contratou e fez uma coisa, Marcelo, muito bonita, que minha mãe estava morrendo também de câncer. E ele disse, olha, Carlos Alberto, você faz uma coisa, você vai ganhar tanto. Como você não pode ganhar mais do que o Max Nunes, que é o teto, você vai ganhar o que o Max ganha no Rio e eu vou te dar mais 40% para o São Paulo. E é só a partir do dia 1º de janeiro que o Renato vai fazer o contrato. Mas como é dia 2 de setembro e a dona Dalila está doente, você já começa a ganhar desde hoje na Globo e continua na Tupi. Continua na Tupi. Até o dia 31 de dezembro, para você ganhar também o que você ganha. Certo. Certo? Só que notícia corre mais do que o Bold, né? Né? E 2 dias depois, o superintendente da Tupi me chamou. Só, estou sabendo que você foi à Globo. Eu não, imagina. Imagina, não sei o que, Parará. Não, imagina, isso é boato, não sei o que. Aí entra uma moça lá, uma secretária, sei lá de quem, diz, senhor cara, estava procurando o senhor. O seu Borjalo era diretor mandou dizer que só pode pegar as passagens. Pode pegar as passagens lá na Globo de São Paulo, não sei o quê. Aí a minha mãe disse, tchau, até logo, vou mesmo. Porque lá eles não pagavam, era um inferno a Tupi. Eu, para ganhar dinheiro, eu ganhava cachê. Eu me escalava para ganhar cachê, porque eles não pagavam. Mas aí teve essa fase toda, aí você ficou um tempão nos Trapalhões e aí você saiu, foi isso? Saí.
Aí, o Augusto César Vanucci me convidou para ir para Bandeirantes fazer a praça. Fazer a praça, certo. Que ele é espírita, ele disse que meu pai mandou uma mensagem que queria que eu voltasse a fazer a praça, isso aqui. Ah, teve eu isso. falei, Vanucci, deixa meu pai em paz, sossegado. Teve deixa uma eu conexão quietinho aqui. espiritual. Teve. Aí, ele disse, não, eu vou para lá, vou ser superintendente da Bandeirantes, o Avancini vai ser diretor de dramaturgia e você vai ser diretor de linha de show. Mas você ficou pouco tempo lá, não foi? Fiquei 2 meses. 2 meses, é? 2 meses. Aí eu fui almoçar com o Silvio, era aniversário dele, dia 12 de dezembro. Eu disse, olha, Silvio, eu vou para Bandeirantes. Eu vou sair da... Você é louco? Já disse, não, eu vou porque eu já me desgastei demais com o Renato. Eu só estou no programa por causa do Manga, que nós éramos muito amigos. Com o Renato Aragão você estava eu já estou desgastado, tá chato, tá ruim, então eu prefiro ser amigo dele do que trabalhar com ele, como somos amigos até hoje. Isso ele sabe, eu falei para ele. Aí o Boni falou comigo, Roberto, você vai, mas daqui a 3 meses você volta, porque a Bandeirantes não vai pagar isso para você, cara. Eles vão começar a atrasar pagamento. E o Silvio também disse a mesma coisa. Você é louco de sair da Globo. Quem não está na Globo não está em televisão nenhuma. Falei, Silvio, eu vou ganhar 3 vezes mais. E eu tenho a porta aberta na Globo, que o Boni garantiu. Perfeito. Aí, quando eu fui fazer, uma das ideias do Vanucci no final chamava-se Praça Brasil. No final, era dedicar o programa a alguém. Então, ele falou, pega os amigos do seu pai e os primeiros programas você faz em homenagem aos amigos do teu pai. Falei, tá legal. E o melhor do meu pai é o Silvio Santos. Aí eu fui falar com o Silvio. Olha, Silvio, eu vou estrear dia 7 de maio e eu gostaria de que você fosse ao programa. Eu disse, não, cara, eu não vou no programa de ninguém, isso o quê, parará. Você desculpa. Aí eu convidei o Arrelia, que era um palhaço muito famoso que tinha em São Paulo. Não me lembro do Arrelia. Lembra do Arrelia? Sim. Ele era muito amigo do meu pai. E o Arrelia foi. Aí o programa foi pro ar, quando eu cheguei no hotel, tinha um recado para eu não ir para o Rio sem falar com o Silvio. Falei, nossa, o que será que aconteceu, né? Que o programa estreou numa sexta-feira e eu no sábado eu ia para o Rio e antes de ir, eu liguei para minha ex-mulher para saber a opinião dela sobre o programa. Tá? Disse, olha, o Silvio já ligou 2 vezes, falo para você não vir para o Rio sem falar com ele. Olha só. Aí eu acordei, liguei para o Silvio, fui falar com ele, ele me fez uma proposta. Só que aconteceu uma coisa interessante, Marcelo. Quando eu cheguei no teatro lá da Vila Guilherme, eu olhei aquilo e falei, Marcelo, eu chamo o Marcelo de Sé, disse, não pode vir para cá, você está louco. Eu já tinha estranhado a Globo, com todo o respeito, pelo amor de Deus. É você ter um Rolls Royce e vir para um Cinca. Entendi. E para o SBT era vir para o Fusquinha de 1914. Eles não tinham ainda os estúdios da Nenhuma. Não, tinha, mas era muito ruim. Começando. Muito ruim. Eu falei, eu não venho para cá, não. Pai! Aí eu tinha uma sociedade com o Silvio. Que como eu achava que minha carreira tinha terminado, por vários motivos, eu queria voltar a morar em São Paulo ou para advogar ou para trabalhar em publicidade. Aí eu pensei em fazer filmes de comercial, que eu escrevia, comerciais. E eu não tinha um estúdio. E eu vim a São Paulo e falei com o Silvio se eu podia usar a TV Corcovado, que estava fechada. E expliquei para o Silvio, só que eu não disse para o Silvio que eu estava em final de carreira, que eu não queria entregar. A gente, não vou dar a cara para apanhar. Você queria sair da carreira. Eu queria ver se eu pegava a publicidade novamente. Ah, você queria voltar para o... Queria voltar. E aí aconteceu, voltando agora a falar, o programa foi para o ar e o Silvio me fez a proposta. Eu disse, Marcelo, eu não vou aceitar. Pai, a gente vai perder a produtora do Rio, sei o quê, que já estava começando a engatear, que era época de eleição, estava começando a aparecer gente. Aí o Silvio dobrou a proposta. E daí você acabou indo. E ele disse, olha, Carlos, aí ele quando eu falei que não ia, ele brigou feio comigo, me deu uma esculhambação danada.
Porque você é igual ao teu pai, você só vai pelo coração, você esqueceu do nosso passado, da nossa amizade, isso aqui, parará. Aí eu falei, não, eu vou ficar. E lá se vão 29 anos. E a minha estreia foi talvez a maior homenagem que eu recebi na minha vida profissional. Ah, é? O Silvio. Que o Silvio ficou 1h30 no ar, sem intervalo comercial, fazendo a maior declaração de amor, de amizade, de carinho que um ser humano tem pelo outro. Você estava me contando o que você aprendeu sobre profissão, sobre como lidar com chefe, etc., com ele? Eu aprendi com ele umas coisas, né? Que o empregado nunca deve dizer que está satisfeito com o que ganha. Porque se depender do patrão, ele nunca vai ter aumento. Certo. Ele sempre acha que tem que ganhar mais. E o patrão nunca deve elogiar o trabalho do empregado, que a primeira coisa que o empregado vai fazer é pedir aumento. E vocês mantêm uma relação assim? Não, eu aprendi uma coisa com o Silvio. O empresário, ele já diz um não de cara. De cara. O não você já tem, você tem que lutar pelo sim. Certo. Então, o que eu aprendi? O Silvio tem muito tempo ocioso na vida dele. Muito, embora não pareça, ele tem um tempo ocioso enorme. Certo. Então, o que eu faço? Eu mando bilhetinho para ele. Ah, você manda bilhetinho? Bilhetinho. Porque, seu Silvio, olha, eu queria que você aumentasse aquilo lá. Ele vai dizer, não, cara, não pode, a verba é essa. E ele responde no bilhetinho também? No bilhetinho. Olha Ou só. manda a Zilda falar que pode ou não. E nunca disse não. A Zilda é a secretária? A secretária dele, há 100 anos. Então, por exemplo, eu quero um aumento para fulano, eu quero mudar o dia de programa. Aí eu mando o bilhetinho, Silvio, eu gostaria assim, 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 é possível? Ele vai dizer não, aquele papel fica em cima da mesa dele. Amanhã ele vai olhar assim, pô, o que custa, pô? Ah, tá ok, Zilda fala pro caso, tá ok. Então, eu nunca recebo não. Olha só, mas é um status especial ali. É, o ano retrasado, eu queria comprar uma casa, porque quando eu me separei, há 6 anos atrás, metade da Andréia, metade ficou para ela, a minha metade eu já passei em vida para os meus filhos. Eu não tenho mais nada. E para não dizer que para fugir de imposto de renda depois que morreu, isso já tem mais de 6 anos. Então eu morava em casa alugada. Certo. Aí eu achei desaforo. Pô, eu dei casa para os meus 4 filhos. André mora nessa casa e eu moro em casa alugada, eu vou comprar uma casa. Só que eu tinha condições de dar de entrada, não tinha condições de fazer o resto, de fazer a reforma que eu precisava, sei o quê. Aí, mas eu tinha que ter a hora de falar com o Silvio. Ah, é? Porque eu só falo com ele no estacionamento. Ah, essa E nós história é chegamos muito boa. juntos. Quando chegamos juntos, ele sempre elogia meus carros. Oh, que carro bonito. Ele vai ver. Falei, Silvio, você está de bom humor? Falei, estou precisando de R$400 mil para pagar até o final do meu contrato. Ele disse, não, Carlos, não tenho. Nem pensa. Esse problema do banco, eu estou ferrado, não tem... Agora, fala com a emissora. Foi na época do Pan-Americano. Tem né? 2 anos atrás isso. É. Mas fala com a emissora, pô, a casa deve ter. Só que não vou dar cara para apanhar. Porque o Maciel, eu não tenho liberdade. É chato um rapaz de 45 anos dizer não para mim. O Maciel, que é o chefão, é o do SBT. Então, um cara maravilhoso, mas a função dele é essa. É dizer não. É dizer não, claro. Eu dizia, não, eu não vou dar cara para apanhar, então deixa, eu me viro vendo um carro aí. Ele falou, pô, vai lá e fala com ele, pô, tô te dizendo, conversa com ele. Eu digo, tá bom. No dia seguinte, quando eu fui, já estava tudo pronto. Olha só que... Ele pegou o telefone e olha, faz isso assim, assim. Conta mais dessa história pra gente, a gente já está com o nosso tempo aqui meio estourado, mas você tem que contar da história do estacionamento com o Silvio, como que é essa... Não! Como são essas trombadas ali, né? Ele só tem carro velho. Só tem carro velho? Só tem carro velho, ele não gosta de automóvel. Qual o carro dele atual? Não, agora ele tem acho que é um Honda, parece, é um carro asiático, um carro até bonito. Tá. Mas é antigo, que as filhas deram para ele. Que ele tinha um Ômega, que a General Motors deu para ele quando ele fez o negócio dos estudantes, dos universitários. Nossa, isso Era Chevrolet que patrocinava. E deram um Ômega para ele de 1900 e não sei lá o quê. Entendi. Eu chego de Mercedes lá, e a Hebe era viva, ficava uma outra vaga.
que a Hebe também tinha uns carros bonitos. Certo. Então, eu sempre evitava chegar junto com o Silvio, para ele não falar do carro. Um dia nós chegamos juntos e eu tinha um carro conversível, uma Mercedes conversível. E eu não tinha gostado, porque não é bom. Chama muita atenção. E eu queria trocar para um carro mais discreto. E troquei para um 4 portas. Certo. No dia que eu cheguei, pela primeira vez, estamos chegando juntos, falei, ele vai perguntar que é mais um carro. Não teve outra. Ele falou, Carlos, outro carro, é o 4 ou o 5? Não, esse carro é do Marcelo, meu filho, né? Imagina se Marcelo ganha para ter um carro daquele, né? Pô, tá ganhando bem os diretores aqui. Muito bom. Mas é muito gostoso. Ele me dá muita... E todos eles. Eu tenho uma liberdade total lá. Um carinho que eles têm por mim que eu nunca tive. Muito bem. Essa foi a nossa entrevista aqui com Carlos Alberto de Nóbrega. Uma grande entrevista. Fiquei feliz, Marcelo. Entrevistado nota 10. Infelizmente, a gente podia ficar aqui, né, mais 2 horas falando, 3 horas, mas temos de encerrar. Então, queria agradecer a audiência e até o próximo Caldo de Cultura.